logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando aí o primeiro trimestre do ano de 2022. Ezequiel, o profeta, com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. Quero agradecer a companhia de todos vocês. Muito obrigado por estar aí no meu canal e dizer a vocês: se inscreva, compartilhe, comente. Se você está entrando ou assistindo a minha aula pela primeira vez, então eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. A lição de hoje é a lição número 5, a lei da responsabilidade pessoal. Então hoje nós vamos ver a nossa responsabilidade. O primeiro objetivo, o primeiro ponto da lição: explicar a responsabilidade pessoal a cada um. Nós vamos estar falando aí, por exemplo, das nossas obrigações em servir a Deus, em também servir a sociedade, amando o nosso próximo. No segundo objetivo, no ponto 2 da lição, vou estar mostrando a possibilidade de ser diferente. Então, o cristão, ele é diferente, ele não é melhor do que ninguém, vou estar explicando isso. Ele não é melhor, ele é diferente. Seu comportamento é um comportamento que agrada a Deus. O terceiro ponto, o terceiro objetivo da lição, eu vou estar ressaltando que Deus quer que todos sejam salvos. Então nós vamos precisar estar entendendo isso. Deus quer que todos nós sejamos salvos. E esse é o desejo de Deus, não quer que nenhuma alma se perca. O texto áureo, ele diz o seguinte: e farei em ti o que nunca fiz e que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Ezequiel capítulo 5, versículo 9. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos estar aplicando nesta lição: Deus deseja a salvação de todos, porém cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Então, nós estamos aí, vamos estar aplicando essas verdades, a responsabilidade de cada um no arrependimento para manter aí a comunhão com Deus. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 18, né? Nós vamos estar vendo aí sobre a alma que pecar, esta morrerá. A introdução diz o seguinte: a presente lição trata do desejo de Deus em salvar a todos e seu chamado ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual e a certeza do que o juízo divino sobre os que não se arrependerem. Então nós precisamos, aceitando Jesus, arrependendo do nosso pecado, reconhecendo o nosso erro, nós precisamos entender que aqueles que não se arrependeram, o juízo divino vem sobre eles. Como eu disse, eu estou colocando aí o endereço do meu site para aqueles irmãos ainda que não tiraram aí o seu certificado, né? Esses certificados estão lá no meu site. Alguns já tiraram, eu não sei quantos tiraram, mas tem bastante certificado no meu site lá, www.hotel-e-restaurantecenter.com.br. Tá aí o endereço para vocês. Então, tem várias pessoas que ainda não tiraram seu certificado. Vou estar passando o certificado aí, você vê se um desses certificados aí tem o seu nome, ok? Então, estou fazendo as pessoas que querem certificado, que me acompanharam na lição passada, que querem certificado, dê uma acompanhada aí nesse primeiro ponto, no segundo ponto, no terceiro ponto eu vou estar passando o certificado aí que estão prontos lá no meu site. Basta você entrar lá e baixar, ok? Ou então você só entrar salvar como e você joga lá numa pasta em seu computador. A responsabilidade pessoal de cada um. O capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também está presente nos dias de hoje
na mente de muitos. Então, meus queridos, a questão que nós vamos tratar nessa lição, que nós estamos estudando, desse capítulo 18 de Ezequiel, né, traz aí as nossas responsabilidades, a responsabilidade pessoal nossa. E aí, por exemplo, não é só dizer eu sou crente, tem algumas frutos que tem que aparecer. Então, a questão da responsabilidade pelo estado de uma pessoa, nós precisamos nos preocupar. Dentre outras coisas, nós vamos pensar no social, no psicológico, no financeiro, no espiritual. Então, são atitudes que nós temos para com o próximo. Juntar os quebra-cabeça, pessoas que não estão se encaixando, nós encaixarmos elas. Queridos professores, queridas professoras, nós temos que ensinar na nossa escola e aos nossos alunos, para que eles possam entender que as pessoas não podem ficar de fora, como há uma pessoa que ela não se encaixa em nosso meio. E nós precisamos estar vendo a situação. Talvez ela tenha algum problema psicológico, nós precisamos ajudar. Talvez ela esteja com dificuldade financeira, nós precisamos ajudar. Dificuldade espiritual, vamos procurar ajudar para que ela possa se sentir ali bem no nosso meio. Então são atitudes que nós devemos tomar para com o nosso próximo. Então a palavra de Deus diz o seguinte: como está meu relacionamento com Deus? Como eu estou me relacionando com Deus? Querido professor, cada um de nós olhando para dentro de nós e fazendo esse questionamento a nós mesmos. Como é que estou? Como é que está o meu relacionamento com Deus? Está da forma que Deus se agrada? Qual a minha responsabilidade no estado em que se encontra meu relacionamento com Deus? Que responsabilidade eu tenho? Então eu tenho responsabilidade com as famílias, eu tenho responsabilidade com aqueles que me rodeiam, me são próximos, não tem nada para comer, que tem problema em vestuário. Então a questão da responsabilidade, então nós precisamos estar preocupados com o estado da pessoa, no meio social, como eu falei, psicológico, financeiro e espiritual. Então a nossa atitude, meu relacionamento está bem com Deus? Para ele estar bem com Deus, queridos professores e professoras, vão mostrando aí para os seus alunos que o que eu preciso? Eu preciso não oprimir ninguém. E outra coisa, ao tomar emprestado ou pegar um penhor, eu tenho que devolver, não posso fazer de maneira ilícita. E aí, por exemplo, estou dando pão ao faminto, estou cobrindo com roupa aqueles que não têm roupa para vestir. Então são responsabilidade nossa aí que vem trazendo nessa lição. 1.1 diz assim: a tendência humana de transferir responsabilidade. Desde o primeiro casal vemos a tendência humana de explicar suas atitudes com as atitudes do outro. Então não é comigo, mas a culpa é de fulano, é porque agiu assim, é porque agiu de tal forma, eu não tenho nada a ver, não diz nada a meu respeito. Então nós estamos vendo nesse primeiro ponto as nossas responsabilidades. Como cristão nós temos responsabilidade com o nosso próximo. Então nós sempre queremos explicar o nosso comportamento com as atitudes de outro. E começou assim. A tendência humana é transferir responsabilidade e não assumir os seus erros. Veja desde o início, Adão falou para Deus: a mulher que tu me deste, quer dizer, ele pecou, mas transferiu a responsabilidade para a mulher. E a mulher disse: olha, foi a serpente. Então, meus queridos, é assim, cada um está transferindo a responsabilidade. A mulher vai lá e o como da árvore diz que o culpado foi a serpente. Então, meus queridos, a mulher foi dada por Deus e o fruto foi dado pela mulher. Então veja só, Adão recebeu a mulher de Deus e Eva deu o fruto. Então ele disse: olha, a mulher que tu me deste me causou esse problema, quer dizer, transferindo a responsabilidade. A mulher que tu me deste, ela é culpada,
foi ela que trouxe o fruto e eu comi. Quer dizer, nós fugimos da nossa responsabilidade. O comentador da lição está mostrando aqui que nós transferimos a responsabilidade para os outros. Então, esse é um problema que continua até hoje. Então, nós somos vítimas de algumas situações. E somos também agentes, portadores, responsáveis da imagem de Deus. Então, nós temos que ter cuidado para que nós possamos representar bem o nosso Criador. O 1.2 assim, a capacidade de escolher. Um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher. Então, nós sabemos, meus queridos, que nós temos a lei do livre-arbítrio. Temos liberdade de escolha e podemos fazer certo ou errado. É nós que decidimos, bem ou mal. Quer dizer, possuímos inteligência que nos permite raciocinar e pensar e decidir. Eu quero o bem ou eu quero o mal? Eu quero o bem, a palavra de Deus, eu quero me alimentar da palavra de Deus, ou eu quero deixar ser levado pelo engano de Satanás, que representa a serpente. Jesus também falou sobre isso. Ele disse, se alguém quer vir após mim, então quando ele disse, se alguém quer vir após mim, está indicando a necessidade de uma reflexão inteligente. Não é só eu aceito Jesus, é preciso ter um profundo arrependimento, é preciso ter intelecto de inteligência, porque eu estou aceitando Jesus. Porque ele diz, alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Certa vez ele estava, uma multidão acompanhando ele, ele virou para a multidão e ele disse que se alguém quisesse seguir ele, tinha que aborrecer pai, mãe, sogra, e foi citando ali, ele quer dizer, amar menos. O que é que você ama mais? Esse é o problema. Nós estamos relacionando muito mais com o mundo do que com Deus através da sua palavra. O interesse assim, a culpa coletiva não exclui a culpa individual. Tanto o profeta Jeremias como Ezequiel menciona um provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo de Israel, que atribuía aos antepassados a culpa pelo sofrimento do presente. Então eles diziam, né, que a culpa do que estava acontecendo era porque a geração passada não soube se comportar e agora Deus estava castigando esta geração. Apesar de nós termos na Bíblia ali que Deus falando que visitaria até a 5ª geração. Nós temos um versículo baseado nisso. E nós sabemos que o procedimento anterior da nação de Israel também criou problema para as nações futuras. Disso nós não podemos fugir. Mas eles estavam criando isso como uma desculpa do pecado deles. Dizendo que seus pais comeram uva verde, e os dentes que estragaram foram os dos filhos. Então as gerações anteriores, aquelas dos profetas, tinha cometido graves pecados. Mas isso não justificava a conduta das pessoas ali contemporâneas de Jeremias e Ezequiel, de viver daquela forma, desagradando a Deus e achando que estava certo. E Deus, o que ele queria? O que ele através do profeta estava pedindo? Arrependimento do seu povo. Então, ele estava mostrando para que nós possamos entender. O pai não paga pelo filho, nem o filho pelo pai. Eu vou estar falando sobre isso durante a lição. Gostaria que você continuasse aí comigo. Então, nós podemos separar aí a geração para nós entendermos que a alma que pecar, esta morrerá. Então, a primeira geração, vamos supor que na primeira geração, vamos ser representados na primeira geração por um homem que cumpre a vontade de Deus e por isso ele viverá. É isso. Se nós cumprirmos a vontade de Deus, nós viveremos eternamente. E aí, para cumprir a vontade de Deus e viver, Ezequiel ali, no capítulo 18, estava mostrando qual seria o nosso proceder, como nós deveríamos caminhar. Então eu estou falando de uma primeira geração que adorava a Deus,
E como ela adorava a Deus? Não comendo sobre os montes, quer dizer, não indo a sacrifício a ídolo, não comendo coisas que eram sacrificadas a ídolos, nem adorando a ídolos nos montes, não levantando os seus olhos para os ídolos. Era assim a geração de um homem que temia a Deus, nem cobiçava, né? Ou contaminando com a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação. Isso é um caso seríssimo aí, em que diz aí, naquela época, né? Não estou dizendo que hoje não é a mesma coisa, não sei se mudou ou não, também não vou dar ensino sobre isso, mas quando diz não se chegando a mulher à sua separação, está falando de quando a mulher está menstruada, né? Então que deveria, o homem não podia tocar, porque senão seria considerado imundo e havia punição severa. Então aqui, por exemplo, estamos vendo aí essa alma que não vai morrer, porque ela está vivendo esse padrão, essa exigência divina. Ela não oprime, ela torna a devolver o devedor o penhor que ele deixou quando emprestou. Ela não rouba, ela dá o pão ao faminto, ela veste aquele que está com necessidade de vestuário. Então essa é a pessoa que está fazendo um verdadeiro juízo entre homem e homem, andando segundo a palavra de Deus, nos estatutos de Deus, e guardando os juízos e procedendo segundo a verdade. Então aí a palavra fecha aí dizendo: certamente viverá, diz o Senhor Deus. Isso aí a Bíblia aqui em Ezequiel considera como justo. Mas vem uma segunda geração que está acorrentada, porque não seguiu o exemplo dos pais. Do pai, não seguiu o exemplo do pai. O pai era temente, mas agora vem um filho. Um filho que o pai era justo, mas ele é desobediente aos princípios de Deus. E aí ele vai morrer pelo seu pecado se ele não se arrepender. Então aí a Bíblia diz: mas se esse justo, por exemplo, gerar um filho ladrão e não cumprir todos aqueles deveres, né? Mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubo, certamente morrerá. E o seu sangue será sobre ele. Quer dizer, a responsabilidade desse filho que não seguiu o exemplo do pai vai sobre ele, e é ele que vai ser condenado. E aí nós temos aí uma terceira geração que vem agora. O pai foi fiel, o filho infiel, mas o neto resolveu não praticar a impiedade do seu pai e decidiu a seguir o modelo, o exemplo do seu avô. Então o neto do justo, filho do ímpio, decide não imitar os pecados do pai e vive conforme a palavra do Senhor. Aí ele não sofrerá consequência do pecado do pai. Eu estou trazendo isso aqui, e a escola traz isso aqui para nós entendermos. Para você dizer: eu estou assim por causa do meu pai. Eu estou assim por causa que meu pai me deu um mau exemplo em casa. Isso não é desculpa. Seu pai foi infiel. Mas você pode ser fiel, como seu avô foi fiel, seu pai infiel, mas você pode ser fiel. E aí a Bíblia fala, Ezequiel falando: eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai faz, e vendo não cometer coisa semelhante, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Quer dizer, não vai pagar o preço, porque seu pai foi desobediente, apesar que os maus exemplos corrompem os bons costumes. Então é por isso que o pai pode viver de qualquer maneira, que meu filho, ele seja fiel se ele quiser, eu vou viver a minha vida. Não é dessa forma. Pai, você tem que ser modelo. E aí diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a impiedade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, meus queridos,
Nós precisamos entender essas coisas, estou indo passo a passo. Gostaria, queridos professores, professoras, internautas que me acompanham, que vocês compartilhassem com seus amigos esta aula. E aí continue dizendo, certificado, estão lá, dá uma olhada aí, vou passar mais uma lista de certificado aqui. Olha aí se seu nome está aí, se você já retirou o seu certificado. 2. A possibilidade de ser diferente. O capítulo estudado na presente lição trata de um assunto presente em muitos outros registros bíblicos. Então, meus queridos, nós podemos ser diferentes. Deus está tomando Ezequiel, desde do primeiro capítulo, nós vemos Deus tomando Ezequiel em visão. E agora Ezequiel é carregado, ele voa, né? O anjo carrega ele e leva, ele está lá em Babilônia. Está cativo ali, em sua visão ali, à beira do rio Quebar. E o anjo do Senhor pega ele lá na Babilônia e leva lá no templo em Jerusalém. E aí então, ele estava olhando, o anjo mostrando, e ele viu um buraco na parede, como eu estou mostrando para vocês aí. Claro que não é na porta certa aí, eu coloquei num lugar que ficasse mais visível, para que nós possamos entender. Ele viu um buraco na parede. Então, meus queridos, talvez muitas pessoas estão vendo a nossa vida por esse buraco, o nosso mau testemunho, a nossa maneira de nos comportar como cristão. Talvez a nossa família não está vendo, mas o estranho está vendo, está se decepcionando conosco. E então, o profeta Ezequiel, ele fica abismado a olhar pelo buraco, a ver o que ele está vendo pelo buraco. Então, eu fazendo aqui minha conjectura aqui, olhando, eu acredito que o buraco não era grande o suficiente para ver o que estava fazendo lá dentro. Porque aí na visão o profeta é instruído a cavar e aumentá-lo, fazer esse buraco ficar maior. Porque aí quando ele fez esse buraco ficar maior, ele conseguiu olhar e ver a abominação que estava cometendo ali. Que Deus não esteja vendo nós cometendo abominação e as pessoas, né, enxergando o nosso comportamento pelo buraco. Como é que sua vida? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus? Isso interessa. Interessa tanto que Deus pega em visão o profeta e traz ele voando e começa agora descortinar o que vai acontecer no templo em Jerusalém, o que está acontecendo. E nós muitas vezes nos falta temor. E muitos estão olhando, talvez o nosso pastor está nos vendo por um buraco. Talvez os nossos alunos também possam estar nos olhando por um buraco. E se aumentar o buraco, vai ver a abominação que existe em nossa vida, mas que isso não aconteça conosco. Então, meus queridos, um passado de pecado ou de justiça de uma família não significa que seus filhos e netos viverão a mesma realidade, independente das escolhas e comportamentos. Estou mostrando aí esta imagem aí, a luta, a guerra no lar, e os filhos às vezes têm que tampar os ouvidos, não concordam com aquilo, mas que os filhos possam não seguir o exemplo dos pais. O 2.1 diz assim: exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Então, para exemplificar o texto de Ezequiel 18, 5 a 18, podemos citar a história bíblica de 4 reis de Judá: Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Então vamos aí, eu vou procurar dar um exemplo aqui. Procurei aí trazendo a minha família, né? Meu filho, meu neto. Então nós pegamos aqui, por exemplo, Ezequiel, Manassés, que é o filho, né? Amon neto de Ezequias, e Josias, bisneto de Ezequias.
4 gerações. Vocês estão vendo aí. Então, isso para exemplificar que um não vai levar o pecado do outro. Então, nós temos aí Ezequias. Ezequias, quando começou a reinar, ele tinha 5 anos. E reinou 25 anos em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram Davi, seu pai. Se você acompanhar a leitura, você ir lá ler em Ezequiel, ou em Crônicas, ou melhor, você vai ver a história do rei Ezequias. Um exemplo, um padrão. Mas aí ele morreu. Porque todos nós vamos morrer. É a certeza que nós temos da morte. Então ele morreu. E aí quem assumiu? Manassés, filho de Ezequias. E sabe com que idade Manassés assumiu? Quando Ezequias morreu. E aí o Manassés assumiu com 12 anos de idade. Começou a reinar com essa idade. Sabe quanto tempo ele reinou? 55 anos. E a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, agora nós vimos o filho, vamos para o neto. Neto de Ezequias, filho de Manassés. Depois nós vemos agora, para adiantar, vamos agora para o bisneto, Josias, bisneto de Ezequias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Veja bem que a geração aí foi tendo problema. O pai comporta de uma forma, o filho de outro, o neto de outro, o bisneto de outro. Então, meus queridos, assim como as posturas dos reis quanto ao relacionamento com Deus e do exemplo que tinham, o histórico familiar pode influenciar, mas não determina justificação ou condenação. Ah, minha família, eu não consigo por causa da minha família, não consigo servir a Deus por causa da minha família. O histórico pode influenciar, mas isso não determina a tua justificação ou salvação. Você tem que aceitar a Cristo de qualquer forma e viver servindo a Ele de qualquer forma. Eu digo qualquer forma que estiver ao seu lar, mesmo se estiver bagunçado, você tem que ser um espelho. Então, a abundância de proclamação da palavra de Deus que nós vivemos em nossos dias, isso é oportunidade para que nós possamos exercitarmos nossa capacidade de discernimento quanto aos valores e crenças recebidos de nossas famílias. E aí vivemos sempre na luz da palavra, como diz o Salmo, lâmpada para meus pés é a tua palavra. O 2.2 diz assim, o valor da conversão. A mensagem de Ezequiel deixa claro ao povo que é possível ser diferente. É possível ser diferente. Então, meus queridos, ele fala que convertendo o ímpio da sua impiedade, ele perdoa. Ele diz, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, quer dizer, o que é converter? Converter é mudar a rota. Converter é fazer uma volta de 180 graus. Voltar e pegar o caminho correto. Converter é mudar de relacionamento. É atitude, é sentimento. Então, meus queridos, um coração humilde, pois Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. O 2.3 diz assim, a relevância da resposta humana para Deus. A possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. Como está sendo a nossa resposta? Nós estamos indo no culto para prestar uma adoração a Deus, e quando a palavra é anunciada, qual que é o nosso sentimento, qual é o nosso relacionamento, qual a nossa comunhão, para que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus? O apóstolo Paulo diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir. Quer dizer, não concordaram com aquilo, foram rebeldes por causa disso. Então essa postura do povo também era realidade no tempo de Ezequiel. Eles achavam que estavam sofrendo injustamente por causa dos pais. Ah, nossos pais comeram uva verde e nossos dentes que apodreceram. Então, nossos dias, meus queridos, nós estamos nos comportando
talvez da mesma forma daquela época. Como estamos nos comportando diante do agir da palavra de Deus em nossos dias? Nós precisamos refletir e procurar melhor servir ao Senhor. Eu vou passar aqui mais uma relação de certificado que estão lá no meu site, para que vocês possam tirar, porque às vezes a pessoa diz, prometeu, mas eu não recebi. Está lá no site. Se não estiver, você passa uma mensagem, ou lá no WhatsApp, igual eu falei lá, tem as pessoas que já pegaram no WhatsApp. Nós fizemos dessa forma, toda maneira, para ficar fácil para você retirar seu certificado. O 3 assim: Deus quer que todos sejam salvos. O Senhor Deus não deseja que o homem mau morra, mas que se arrependa e viva. É nós que dizemos, essa pessoa merece morrer, essa pessoa tem que ser morta. Deus deseja que ele se arrepende. As consequências do pecado, por exemplo, está fazendo juízo sobre a vida deles, e grande parte estão morrendo sem Deus. Por quê? Porque a lei da semeadura. Então, desde a queda do Éden, o Criador tem revelado seu interesse em restaurar a humanidade. Deus quer restaurar, mas Deus é santo, é preciso haver uma conversão. Então, desde o início, nós vemos lá em Gênesis a semente da mulher, uma promessa. E o homem peca, e o homem é enganado. A mulher é enganada. E aí eles veem que eles estão pelados. E aí Deus vai lá e faz vestes adequadas para eles. E aí Deus e Noé conserva ali uma família, para não acabar com toda a geração, por causa da maneira que as pessoas estavam se comportando. Será como Deus está vendo o nosso comportamento hoje? Prezados, queridos professores, professoras e internautas. Aí depois Deus vem através de Abraão, que é o nosso pai na fé, constituir aí a sua nação, a nação de Israel, e fazer com que todos nós sejamos benditos na família de Abraão. Então, meus queridos, Deus, por exemplo, preservou Noé e a família, e chama Abraão para revelar o seu plano de abençoar todas as famílias da terra. O 3:1 diz assim: o desejo de Deus em salvar não anula o juízo. O Senhor Deus, além de chamar o povo à conversão, também anunciou que, se continuasse com as transgressões e iniquidades, estariam sendo julgados pelo que estavam fazendo. Ezequiel 18:30. Então nós precisamos entender isso. O desejo de Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas apesar de ele não ter desejo na morte do ímpio, isso não anula o juízo que virá sobre o ímpio. Serão queimados com palha. Então nós precisamos entender, queridos professores, queridas professoras, internautas que me acompanham, que nós que estamos ensinando aí na escola dominical, ensinando o povo, mostrando a eles que Deus não tem prazer na morte do ímpio. É por isso que nós temos que pecar, para que resgate a alma dos nossos vizinhos, das pessoas que estão no nosso círculo de amizade, não vá para o inferno, e para que nós não sejamos responsáveis por deixar de ser atalaia na vida delas, através da mensagem de Deus, deixar de avisar o ímpio, como Deus disse a Ezequiel. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o juiz não vai ser anulado, ele passará pelo juiz, e se ele não se converter da sua impiedade, o final dele é ser queimado no fogo. Então a mensagem de julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus. Jesus falava sobre isso. Ele disse: quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem que eu julgo. A palavra que tem pregado, essa há de julgar no último dia. Então, rejeitar a Jesus é pecado. Querido internauta que está me ouvindo e ainda não fez o seu conceito com Cristo,
Queridos professores, na sua sala de aula deve ter pessoas participantes também que ainda não confessam a fé. Precisam que essas pessoas sejam esclarecidas de que rejeitar a Cristo é pecado e passará também pelo juízo. Então a mensagem que proclamamos é vida para o crente, e a mesma também proclama condenação para o desobediente. Então mensagem de vida e de morte, para os que crêem vida, para os que não creem juízo. 3.2, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da futura prestação de contas diante de Deus. Todos são de prestar conta, todo joelho há de se dobrar diante de Cristo. Então a graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo. A graça não nos dá liberdade para vivermos de qualquer forma. Através da graça nós precisamos cuidar da nossa vida para vivermos em santidade, para que possamos ser achados dignos de ser arrebatados no dia do Senhor. Então tal certeza deve despertar em cada discípulo de Cristo um autoexame. Paulo falou sobre isso: examine-se cada um a si mesmo. Muitos pastores, na hora da celebração da ceia, faz um bicho de 7 cabeças e assusta as pessoas e não consegue entender a profundidade da palavra de Deus. Examine cada um a si mesmo. Na hora da ceia, como estou servindo a meu Senhor, lembrar das minhas falhas que pratiquei durante a semana, durante o mês, e dizer: Senhor, me perdoa, olhar, chegar para dentro de mim, fazer uma reflexão para mim mesmo, para ver os meus defeitos, e assim conciliar com Deus. Então, meus queridos, nós estamos vivendo num tempo, isso acontece nas nossas igrejas, porque não dizer que não acontece aí na tua igreja também, que só enxergamos longe. As pessoas, os nossos crentes e as pessoas em geral, só enxergam longe. Se esquece de fazer uma leitura voltada para si mesmo. Então tem muita gente que precisa diminuir o grau das lentes de seus óculos para parar de ver erros de outras pessoas. Está vendo de longe, tem que diminuir para enxergar de perto. Então, meus queridos, nós temos entre nós pessoas que usam até binóculo para ver o que as pessoas estão fazendo. E tem delas que, escuta isso aí, elas querem ver para ir correndo contar para o pastor. Ah, porque se eu não contar para o pastor, eu tenho participação no pecado. Miserável, que não tem conhecimento da palavra de Deus. Você não tem que contar para o pastor antes de você chamar essa pessoa e fazer com que ela se reconcilie com Deus, fazer ela se converter no mau caminho. Não é ir atrás do pastor para que o pastor possa disciplinar ou excluí-lo do meio cristão. Visão distorcidas. Ah, mas se eu não contar para o pastor, eu estou sabendo, não estou falando nada. Se você está sabendo e tem coragem, vai à pessoa e diga: você está errando, você está pecando. Isso é amor. Agora temos justiceiro dentro das nossas igrejas, dentro das Assembleias de Deus, que vive apontando o pecado, liga para o pastor, corre na casa do pastor para contar. O pastor deveria perguntar: você já teve um encontro com ela? O que ela te falou? Covarde, está apontando o erro dos outros, está usando óculos que só enxerga longe, e aí depois esquece de usar um óculos com uma lente para enxergar mais próximo, para olhar para si mesmo. Então, meus queridos, as pessoas não estão usando para si mesmo, não usa óculos com grau nenhum, mas que nós possamos ter temor de Deus. Então, quando você vê alguém que não tira o nome de outras pessoas da sua boca, ela fica olhando, vendo de longe, seu óculos faz enxergar longe, criticando, critica as pessoas, rebaixa as pessoas, fala mal das pessoas.
O meu conselho a você é: sai de perto desta pessoa. Essa pessoa não trará nenhuma edificação ou crescimento na sua vida. São os fofoqueiros de plantão, adora falar da vida dos outros. O 3:3 diz assim: a palavra de Deus como preferência segura. Notemos que a palavra do Senhor inicia descontraindo um provérbio muito usado pelo povo de Israel. Depois revela como o povo estava equivocado em algum dos seus próprios pensamentos. Veja bem, você encontra lá em 18, no versículo 2, eles dizendo: os pais comeram uva verde, e os dentes dos filhos se desbotaram. Então, meus queridos, nós estamos levando a culpa para os pais, e nós estamos vivendo dessa forma por causa do meu pai. Lá eles diziam: as gerações passadas contaminaram a nossa geração, comeram uva verde e estragaram os nossos dentes, por isso nós comportamos dessa forma. Então, meus queridos, nossa segurança está na palavra de Deus e não naquilo que nós achamos, no achismo. Pois o achismo humano ou naquilo que a maioria das pessoas diz, isso não é real. A queda do primeiro casal iniciou quando Eva cedeu à sugestão maligna. Cuidado com ceder a sugestões que não vêm de Deus. Conclusão: é preciso que perseveremos nos caminhos do Senhor e nos submetamos ao que Deus revelou nas Escrituras e anunciemos a todos para que aproveitem as oportunidades que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano. Meus queridos, eles são maravilhosos. Comente, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas, para que eles também possam participar dessa mesa e entender que nós precisamos nos preocupar com o nosso comportamento, ser diferente, pois na hora que a morte chegar, que nós não entramos em pânico. Que Deus abençoe a todos e até a próxima escola dominical, na paz do Senhor. Amém.